Eu não estava gravando essa aula, cara. Eu não estava. Caramba, agora que eu comecei a gravar a aula, cara, deixa quieto. Pô, bem lembrado, garoto. Agora que eu comecei a gravar a aula. Poxa, valeu, valeu, Maria Luísa. Voltemos para lá, vá. Voltemos para lá. Período da inundação do Rio Nilo. Período da inundação do Rio Nilo. Vamos lá. Essa cheia ocorria no nosso calendário de julho a outubro. O que hoje é julho e outubro começava o período da cheia. Preste atenção que a geometria plana que você estuda comigo aqui, a geometria plana que você estuda comigo, os teoremas, as definições, tá bom? Os conceitos, as fórmulas, elas de uma certa forma tiveram origem aí, também lá na Mesopotâmia, que eu já falei para você. Então fica ligado. De julho a outubro tinha as cheias, ainda tem até hoje, tinha as cheias do Rio Nilo. Então olha só você o que é que acontecia nesse período de cheia. Deixa eu só marcar, porque senão eu fico perdidinho aqui. Vai. Ó, isso. Deixa eu só marcar aqui. Ó. Essa cheia ocorria no nosso calendário de julho a outubro. Nessa cheia, o Nilo carregava material orgânico em decomposição que ia sendo jogado nas margens. Segundo os historiadores, durante esse período, os egípcios dedicavam grandes construções ao lazer, à arte e às guerras. Então, de julho a outubro você tinha as cheias do rio Nilo. Ele ia descendo o rio para desaguar, como deságua até hoje, lá no Mediterrâneo. E aí, Maria Luísa, essas águas do rio Nilo vinham trazendo material orgânico, animais mortos em decomposição, troncos de árvore, folhas, iam trazendo. E grande parte desse material, Maria Luísa, ia ficando nas margens do rio Nilo. E olha só o que acontecia quando o rio baixava, né? Período do plantio, vou marcar aqui, ó, isso. A partir de novembro até fevereiro, agora, novembro e fevereiro é da gente, tá bom? Não fica pensando que eles tinham lá janeiro, fevereiro, março, abril, opa, março, Páscoa, eu vou comer ovo de Páscoa. Não era isso. Quando eu boto aqui novembro, fevereiro, é para a gente ter mais ou menos uma ideia. Mas esse calendário, novembro, fevereiro, isso é mundo ocidental, a igreja cristã, a católica que inventou isso, tá bom? Apesar dos nomes serem romanos, serem do antigo Império Romano. Quando as águas do rio baixavam de nível, o camponês, cujo nome era Felá, F-E-L-A, acento no A, Felá, Felá, era o nome do camponês, era o nome antigo do camponês, tá bom? Se ocupava de fazer o plantio das sementes. As águas baixaram, vamos fazer o plantio. Olha só o que acontecia, garota. Cultivava-se o linho para a fabricação de roupas, a cevada para a fabricação de cerveja, entendeu? E o trigo para a fabricação de pão. E essa atividade só era possível de ser feita em larga escala no Antigo Egito, devido ao detalhe especial já mencionado. Foi naquele nosso bate-papo passado, para você fazer diques, represas, reservatórios, canais de irrigação, 10 pessoas não conseguiam. Você precisava de milhares e milhares de pessoas trabalhando de maneira coordenada. E isso você só consegue com o poder central. Poder central é mando político. A gente já falou sobre isso no bate-papo passado. A matéria orgânica em decomposição, apodrecida, carregada pela água no seu processo de descida até o Mediterrâneo, se depositava nas margens e formava um excelente adubo, adubo, tornando essas margens, segundo historiadores, a região mais forte do
quadrado dos catetos. Caramba! Lei angular de Tales. Em um plano, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. A área do círculo, πr ao quadrado, onde R é o raio do círculo. Quando você estuda isso, tudo foram sistematizados para os gregos. De lá para cá só houve aperfeiçoamento. Não houve alteração nenhuma. O que houve foi ampliação, não é nem aperfeiçoamento. Falei uma grande bobagem. Delete, exclui, pronto, exclui. O que houve foi ampliação, tá bom? Os gregos sistematizaram, foram os gregos que começaram a descobrir ou formular os primeiros teoremas. O teorema de Pitágoras veio da escola pitagórica, mas as bases disso, onde é que os gregos beberam essas informações daquela geometria rudimentar, aquela geometria utilitária? Pô, geometria utilitária, essa é pau. Pô, geometria utilitária. Professor, explica aí o que é geometria utilitária. Vou explicar. Isso começou lá com eles observando os gregos, observando os egípcios e também a Mesopotâmia, também. Mais a Mesopotâmia do que o Egito. Eu já falei para você no bate-papo passado. Por que a matemática mesopotâmica foi muitíssimo mais avançada. Não é muito, não. É muitíssimo mais avançada, no superlativo, do que a matemática, do que a geometria dos egípcios. Eu já expliquei. Volta lá naquele meu vídeo, que eu já expliquei. E o que é geometria utilitária? Ela que é a geometria diferente da dos gregos. Eu pratico a geometria para efeitos que me serão úteis, para efeitos pragmáticos, para efeitos práticos. As águas do Nilo baixaram, os sacerdotes, os puxa-sacos do faraó, o corpo de funcionários públicos que puxava o saco. Hoje, não necessariamente. Funcionário público não necessariamente puxa saco. Funcionário público hoje, pelo menos no Brasil, né, e na maioria dos países, são pessoas que fazem concurso, estudam bastante, fazem concurso público, entram no serviço público e vão desempenhar sem a necessidade de ficar bajulando o governante, o mandatário lá da hora. Mas antigamente não era assim. A gente sabe que não era assim. Então, os sacerdotes, que era o corpo de funcionários públicos que tinha lá na época, eles precisavam orientar, comandar o plantio dos alimentos. Alimentos que, de uma certa forma, asseguravam a existência daquela civilização. Coisa que não aconteceu na Amazônia. Porque, me lembra, por favor, porque é tanta coisa, garota amada, e eu termino esquecendo por que na Amazônia não teve. Bota aí em algum lugar, vai. Pega aí, bota aí em algum lugar. Por que na Amazônia não teve? Mas volta para o Egito. Então, precisava vir, então, sabe o quê? Os estiradores de corda. Olha, garota amada, estiradores de corda. E quem eram os estiradores de corda? Seriam aquelas pessoas responsáveis por refazer as marcações dos terrenos, dos felás, que eram os agricultores, que tinham sido feitos antes da cheia. Quando a cheia aconteceu, veio arrastando tudo, derrubando tudo. Então, eles tinham que refazer para saber qual era a área. Maria Luísa, a área. Presta atenção nessa palavra, área. Olha, você, felá, esse terreno era o seu, está aqui registrado. Então, a gente vai refazer as marcações até a próxima cheia. Então, você vai ter que plantar aqui. Seu terreno era exatamente nesse local aqui, até aqui. Então, eles começavam, e eles aprenderam a calcular áreas de figuras simples, de figuras elementares, tipo quadrado, retângulos, trapézios, nada muito sofisticado. A área de um heptágono, a área de um octógono, não. Isso aí eram os gregos. Isso aí já é a coisa mais avançada. É Arquimedes de Siracusa. Não, eram coisas elementares. Mas essa coisa elementar, essa coisa incipiente, os estiradores de corda,
quando baixava, e o terreno tinha um lodo, uma espécie de um lodo, aquilo ali era um terreno, era um adubo. Cara, você jogava uma semente, ela dava. Então, e você tinha durante centenas e centenas de metros. As margens do Rio Nilo, você tinha aquele material orgânico em decomposição, material apodrecendo. Não sei, devia feder pra caramba aquilo, sinceramente. Viu? E aí você jogava e aí produziam. E quando você produzia, vinham os funcionários públicos, cara, e coletavam aquilo. Ao coletar aquilo, eles levavam para grandes armazéns. Grandes armazéns. Eu vou ter que parar aqui agora para poder falar da Amazônia, eu acho que eu cheguei num ponto tal. E aí, o clima da região, o clima era propício. O que eles plantavam, cevada, trigo, podia ser armazenado durante um longo período de tempo. De novo, garota amada, durante um longo período de tempo sem apodrecer. O próprio clima favorecia. Eles colocavam em grandes armazéns, gigantescos armazéns, e ali eles iam estocando aquele alimento, coletavam impostos dos agricultores, esses impostos eram em forma de produção agrícola, e esse excedente era colocado ali numa reserva estratégica. Para quê? Para que, em um determinado período que houvesse a seca, a fome não fosse tão avassaladora como tinha sido em épocas passadas. Você teria um estoque armazenado. Isso se chama, Maria Luísa, olha o nome, preste atenção no que eu vou lhe falar. Essa estratégia, esse pensamento, se chama-se burocracia. E aí a gente tem que parar um pouquinho para poder falar no significado real da palavra burocracia. Preste atenção. Como a gente vive em um país extremamente desigual, um país que sofreu mais de 400 anos de colonização, entendeu? E como toda colonização, ela é predatória, só tirar, 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 tirar. Só o que os portugueses vieram fazer aqui foi só tirar, tirar. Colonização é isso. Se não for isso, não é colonização. Então, você tem desigualdade, você teve 400 anos de escravidão, você teve colonização ibérica, a Santíssima Igreja Católica aqui, concordando com a escravidão dos negros africanos. Então, a gente tem... hoje está melhorando o funcionalismo público, hoje é melhor do que era antigamente, bem melhor, e a tendência é tomara que melhore mais ainda. Mas quando a gente fala de burocracia, a gente tende, e aí a palavra burocracia, eu vou mais para o que a religião protestante fez com Martinho Lutero e Calvino, mas isso é outra história. Então, a gente tende a falar, poxa, meu filho, João Rodrigo, filho do professor Aite, João Rodrigo, caramba, ele tem que ir lá na Secretaria de Educação e Cultura para poder validar o diploma dele de segundo grau. Caramba, aí chega lá, o pessoal pede não sei quantos dias, caramba, é só um documento. Que burocracia! Isso é muita burocracia, entendeu? Pô, os caras batem o carimbo, assina, não, a gente tem que esperar 10, 15, 20, 30 dias para você querer tirar a carteira de identidade, você tem que dormir lá, hoje não, porque já tem o computador, estão querendo diminuir a burocracia. Cuidado, a palavra burocracia não é bem isso, Maria Luísa, ou pelo menos não deveria ser. Poxa, no sentido original da palavra burocracia, eu não gostaria de viver sem burocracia, eu prefiro a burocracia. A burocracia, no sentido original, é você dar um tratamento científico à administração de um Estado. Estado que eu falo, olha, quando você não aguentar mais, você fala, professor, eu já sei o que é Estado. Não é Estado Espírito Santo, Estado Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, é Estado agente político. Quando você pega e especializa, está chovendo, viu? Quando você pega e faz com que tenha um corpo de funcionários,
habilitados, preparados para poder gerenciar a vida das pessoas, que é uma coisa legal, isso é o corpo burocrático, a burocracia, tá bom? Aqui no Brasil, burocracia virou burocracia. Mas a gente já sabe por quê, a gente não vai entender. Desde quando a gente está em história do Brasil, tá bom? Então, a burocracia, no sentido literal, é uma coisa boa no sentido original. É você pegar e dar um tratamento mais racional, mais planejado, mais científico, mais organizado à administração dos serviços públicos. Isso é burocracia, tá bom? Então, quando eu falar burocracia, quando não for no sentido pejorativo, eu estou falando de brazuca, burocracia, entenda, burocracia é isso, combinado? Então, aquele corpo, a burocracia, fazia com que todos os terrenos fossem refeitos, as marcações fossem feitas graças à burocracia, ao corpo burocrático de funcionário. Ali já tinha um Estado. E aí o cálculo desses juízes gregos ficaram parados. Rapaz, interessante. Pô, não, que legal. Ó. Rapaz, ó, eles conseguem calcular a área de um retângulo, a área de um quadrado, ó, perfeito, cara. Vamos juntar com o que a gente viu lá da Mesopotâmia e vamos voltar lá para a nossa Grécia, vamos voltar para as nossas cidades-estados, vamos lá, a gente vai voltar lá para onde o mundo ocidental chama de grego, mas na realidade a gente não se chama grego, a gente sabe que a gente não se chama grego. Nós somos helenos. Os gregos foram invenção dos romanos. Essa palavra grega vem dos romanos. Mas vamos voltar lá para a nossa terra, que os caras chamam de Grécia, então vão voltar. E aí, aquele material contribuiu e muito. Que material, Ayrton? Aquele material guardado, armazenado, para ser distribuído, caso fosse necessário. Contribuiu muito para não só criar, como fortalecer. E aí a gente vai parar agora, e aí vamos fazer um comentário. Mais uma vez, não é a minha opinião. Eu não tenho capacidade intelectual, não tenho capacidade intelectual para formular teorias. O que eu tenho, e não vou abrir mão de maneira nenhuma, não vou mesmo, cara, dane-se a humanidade, é ler história, que é uma coisa que eu amo. E ficar sabendo das mais variadas teorias, tá bom? Quem não gosta dessas coisas, depois eu vou botar um vídeo para você, é adepto de um regime que surgiu na Itália do século XX, da década de 20, século passado, que é o fascismo. O fascismo, ele detesta de maneira nas entranhas, ele detesta qualquer tipo de intelectualização, qualquer coisa que pense muito. Se for para pensar, para argumentar, eu não quero, entendeu? Eu, na fascista, eu gosto disso, ó, com bíceps forte, comigo é na porrada. Esse negócio de você ficar pensando muito, lendo muito, isso não dá certo. Depois eu jogo um vídeo para você de um canal que explica de maneira didática o horror, o pavor que os fascistas lá do Benito Mussolini, Itália, década de 20 do século passado. E aí as pessoas falam muito de fascista, e nem sabem direito o que é isso. Apesar, além, é claro, do termo ser de difícil definição. Tá bom? Então, o que eu vou ler para você agora é uma teoria que é interessante. O cara não está dizendo que isso é um teorema matemático, que você tem que aceitar. Não, é uma teoria. Aí você vai lá para a página 8, para a gente comentar agora por que, segundo alguns historiadores, na Amazônia não teve uma civilização. Por quê? Tá bom? E aí, como é você, entendeu? A única coisa que eu lhe peço por favor, mesmo que você não concorde comigo, não seja sectária. Não seja sectária. Ou seja, você só olha para aquilo, só aceita aquilo, o resto que se dane. É por isso que esses vídeos que eu posto de vez em quando no canal Resumundo, meu canal, eu não coloco lá autorização, ó, os comentários estão desativados. Eu não faço isso, porque é confusão, é ameaça de morte que eu vou receber. Se as pessoas se limitassem a emitir uma opinião, Ayrton, olha,
existe um grupo de historiadores que defende isso de maneira contrária ao que você pensa. Pô, legal. Mas por isso que nenhum vídeo meu tem comentário, eu permito comentário. Por quê? Por causa da selvageria provocada pela polarização. Somente o meu modo de pensar, seja ele de esquerda ou de direita, Bolsonaro ou Lula, não importa, mas somente o meu modo de pensar, esse é o correto. E quem não estiver comigo está contra mim. Quem estiver contra mim, já compre logo lugar no cemitério, porque eu vou procurar eliminar você. Manja essa coisa de polarização? Eu fujo disso como o diabo foge da cruz. Eu já tenho um problema demais na minha vida para ter alguém me desejando a morte só porque eu falei uma coisa que ela não concorda. Eu peço a você, dê uma demonstração de inteligência, como você demonstra ser em matemática e física, mas inteligência não é só a lógica ou matemática. Inteligência é você ouvir a opinião do outro. Não é que você não concorde, mas deixa eu escutar a opinião de fulano. Foi interessante, caramba. Cara, que bom que eu vi a opinião. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar por lado da... Caramba, que interessante. Mas se eu posso tirar alguma coisa de proveito, de vez em quando acontece isso. Página 8. Antes de Cabral, a Amazônia chegou a ter 8 milhões de índios. Reinaldo José Lopes, ele é colunista da Folha de São Paulo. Mas não é esse texto, não. Depois você lê isso aí, né? Agora, por que não havia um imperador na Amazônia? Esse cara, Bernardo Guimarães, ele é economista. Cara muito, muito inteligente. Inteligentíssimo, garotada. É economista. E de maneira que eu gosto, eu teria vontade, né, de Papai do Céu, quando mandar de novo para cá, me dá esse tipo de inteligência, de você falar uma coisa, saber de uma coisa, mas também sabe opinar sobre outra coisa. Entendeu? Eu já disse para você que um dos maiores ídolos é um cara chamado Isaac Asimov. Então, olha só, eu vou fazer a leitura e você vai entender alguns historiadores o que eles acham. Tem gente que não concorda. Se você não concordar, por favor, não deseje a minha morte, não. Nem me chame de comunista pedófilo, tá bom? Professor, tudo bem. Eu entendi a posição do senhor, entendi a posição do Bernardo Guimarães, mas eu já li um outro material que diz justamente o contrário, professor. Eu já li, porque como o senhor mesmo me ensinou, professor, o senhor me ensinou que aquelas pessoas que têm certeza de que tudo é justamente aquelas pessoas que leram muito pouco. Sabe quem é que tem certeza? É quem leu 2 livros na vida. Essas pessoas têm certeza das coisas. Ela leu 2 livros na vida dela. Quer dizer, foi 1,5 livros e leu só uma vez. Aí ela tem certeza, porque a pessoa que lê bastante, ela não tem certeza. E cada vez menos, e cada vez mais, ela tem menos certeza. Aprenda isso, por favor. Quando uma pessoa lê muito pouco ou não lê, essas pessoas têm certeza. Inabaláveis. Quando ela lê demais, é o que os americanos costumam dizer, que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Eu não vou explicar, porque eu sei que você é um garoto inteligente, você entendeu o que é que ele fala, um ditado popular, a ignorância é uma bênção. Então, olha só o que é que Bernardo Guimarães fala. Página 9. Por que não havia um imperador na Amazônia? A Folha de ontem mostrou, a Folha de São Paulo, a Folha de ontem mostrou que, de acordo com pesquisa recente, a Amazônia, antes do descobrimento pelos europeus, tinha ao menos 8 milhões de habitantes. É a matéria que tem antes no seu material, tá bom? Talvez os moradores de São Paulo no século XXI não se impressionem com esse número, mas as estimativas que tem para a população do Egito Antigo são menores. Cerca de 5 milhões. A Amazônia tinha 8. O Egito Antigo tinha 5 milhões, 3 milhões a menos, de pessoas na época do Império Romano. E algo como 1 ou 2 milhões de pessoas nas primeiras dinastias. O estoque de grãos, os estiradores de corda, início das construções das grandes pirâmides, tinha 1 ou 2 milhões. A Amazônia chegou a ter 8 milhões. Tá ligado?
essa posição aqui ao Rio. Esses números são estimativas relativamente pouco precisas, mas são o que temos de melhor até o momento. Mesmo que a área potencialmente populada da Amazônia seja bem grande, 8 milhões de pessoas é muita gente. Surge, então, uma pergunta importante. Não deveríamos esperar encontrar uma civilização avançada na Amazônia com grandes monumentos aos seus imperadores? Por que não aconteceu isso? Hein, garota amada? Pô, se no Egito, que tinha bem menos, surgiu, por que na Amazônia, que está comprovado, chegou a ter 8 milhões, tudo bem, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tinha lá o cara do IBGE, a garota do IBGE. Por favor, senhor Felar, por favor, eu gostaria de falar com o senhor pode, por favor, parar de cultivar, parar de tomar banho no Rio Nilo, que eu sou do IBGE. Não existia isso. Eles fazem uns cálculos, eu tenho curiosidade de saber, mas isso é aceito pela comunidade internacional científica. Então, os caras devem saber mais ou menos o que fazem. Eles acreditam que na Amazônia tiveram algo aproximadamente a 8 milhões. Mas só que lá não teve uma grande civilização. Então, vamos lá. De acordo com pesquisa recente em economia, a resposta é não. Não teve como ter. Não porque as pessoas em cada um desses lugares fossem melhores ou piores, mais inteligentes ou mais malvadas. Esse tipo de explicação pode vir à mente de quem nunca pensou no assunto, mas não sobrevive ao maior escrutínio. Quando você começa a pensar, coisa que os italianos da primeira década, da década de 20 do século passado, não faziam, porque estavam sob o fascismo de Mussolini, e quando você está sob o fascismo, você não pode pensar, não pode, tá bom? Você tem que crer e obedecer, é essa mesmo, é falando, crer e obedecer. Então, quando você começa a questionar muito, por que na Amazônia não teve uma civilização? É porque os amazônicos eram mais burros do que os egípcios, mais feios, mais bonitos, mais fortes, mais fracos, mais magros, mais... Quando você começa a pensar, cara, você começa a questionar coisas mais profundas, é inevitável. Há pirâmides no Egito porque lá se cultivavam cereais. Vou voltar, viu? Há pirâmides no Egito, que existem até hoje. Há pirâmides no Egito porque lá se cultivavam cereais. Na Amazônia foi diferente porque se cultivavam frutos e tubérculos. Uau! Uau foi o Bernardo Guimarães que falou. Uau! Caramba, volte aí, Ayrton, por favor. A pirâmide, existem pirâmides no Egito porque lá foi cultivado cereais, trigo, cevada. Na Amazônia foi diferente. Por quê? Porque se cultivavam frutos e raízes, tubérculos, raízes. Uau! Deixa eu só marcar aqui, senão eu me perco. Depois, no próximo bate-papo, eu vou botar o computador aqui, cara. Fica melhor. Agora eu não posso mais, porque se eu mexer aqui agora, vai desgraçar tudo. Essa importância dos cereais nas civilizações é uma teoria, tá vendo? É uma teoria, é uma teoria. Não é uma comprovação científica, é uma teoria amparada por evidência estatística. Não é um fato. Tá vendo, garota, que tem paciência de me escutar nos bate-papo de história? Eu vou repetir. Eu contribuo para o seu crescimento. Fico muito orgulhoso em contribuir para o seu crescimento. Eu vou repetir isso aí, Maria Lúcia. Essa importância dos cereais nas civilizações é uma teoria amparada por evidência estatística. Não é um fato. Não é um fato. Tá bom? Como se eu pegar esse celular, deixar cair, não vou deixar ela cair não, porque eu adoro o celular. Deixar cair, eu sei que é um fato. A força da gravidade, o peso, massa vezes gravidade, isso é um fato. Não tem como negar. Negar um fato, sinceramente, já é demência total. Mas isso é uma teoria. O tempo e pesquisa futura nos dirão quão relevantes são os cereais. Ainda assim, a explicação para essa relação é muito interessante. Então, eu, Bernardo Guimarães, estou muito contente
em contribuir para que Ayrton Cruz ajude Maria Luísa lá na frente. Obrigado, estou de fuleiragem com você. Civilizações avançadas, como a do Egito Antigo, tinham um poder centralizado e uma elite que não precisava produzir alimentos. Funcionários públicos, tinha gente para produzir para eles. Os impostos pagos por quem produzia comida alimentavam os nobres. Lembra dos puxa-saco? Os sacerdotes? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Mas vamos nós. Os impostos sustentavam o luxo dos imperadores, como os faraós. O alimento de quem construía os monumentos, as pirâmides, e o que mais fosse preciso para que a elite conseguisse extrair recursos dos fazendeiros. Não parece bom? Mas os impostos também garantiam o sustento dos escribas, financiavam a existência de um sistema legal e outros tipos de bens públicos, como estrada e aquedutos. Escriba, dentre esses escribas tinham os estiradores de corda, que eram aqueles caras que praticavam a geometria para fins utilitários, ou seja, coleta de impostos. Eles eram funcionários públicos. Eles eram sustentados, eles ficavam com a barriga cheia com a comida produzida pelo felar. Então, não esqueça não, porque você é da área de matemática, né? Nós somos da área de matemática. Então, a gente, quando fala de escriba, entre eles tem os estiradores de corda, tá bom? Impostos também financiavam os exércitos e as conquistas dos imperadores sobre outros povos, o que gerava a maior possibilidade de extração de renda. Sem poder centralizado, os fazendeiros, então, precisam financiar os luxos do imperador, mas também há menos provisão de bens públicos. Ou seja, a produção cai quando você não tem um setor, um poder centralizado. Menos conquistas militares e menos nobres que podem dedicar sua vida inteira estudando o movimento das estrelas. Alguém precisava ficar estudando as estrelas. Claro, tinha aqueles sanguessugas, puxa-saco, que só queriam o bem bom. Mas também tinha aqueles caras, Maria Luísa, que se responsabilizavam por estudar o movimento das estrelas para saber o melhor momento do plantio, a da colheita, prever eclipses. Então, tinham esses caras, o que você chamaria hoje de astrônomos. Olha aí, cara. Pelo amor de Deus, esses caras eram funcionários. Esses caras eram sustentados pelos felás, pelos agricultores, pela grande massa da população. Agora, como se consegue a capacidade de coletar impostos? Como é que a gente consegue, Maria Luísa, coletar impostos, cujo na Amazônia não foi possível coletar impostos, e como não foi possível coletar impostos, não houve uma grande civilização. Mas por que no Egito se conseguiu coletar impostos? Olha a teoria qual é. Cereais são perfeitos para isso por dois motivos. Cereais, trigo e cevada, são perfeitos para coletar impostos por dois motivos. Primeiro, a colheita se dá em um período relativamente curto. Algumas semanas você colhe tudo. E segundo, cereais podem e devem ser estocados por um longo período de tempo. Cereais podem e devem ser estocados por um longo período de tempo. Ou seja, sem apodrecer, coisa que não acontece com o açaí, coisa que não acontece com o abacaxi, adoro abacaxi, coisa que não acontece com o abacaxi, coisa que não acontece em climas úmidos, Amazônia, umidade, se deteriora rápido, enquanto que no clima seco de deserto, a umidade, o nome já diz, é clima seco. Então, você consegue conservar melhor os alimentos. Caramba, Maria Lu. Não precisa concordar, não. Mas preste atenção. Vê se isso é algo completamente absurdo, sem nexo, ou faz algum sentido. Bela oportunidade para os coletores de impostos e também para os ladrões, claro. Sempre teve ladrão, né? O fazendeiro não tem como escapar. Ou ele cai na mão dos coletores de impostos,
ou então cai na mão dos ladrões. Cadê você? Me perdi aqui agora. Isso. Horrível. Estou quase fechando essa gravação só para botar o computador aqui. Vendo de uma maneira mais crua, um grupo disposto a brigar pode entrar em conflito com os fazendeiros ou pode fazer um acordo ao preço de uma certa quantidade de trigo. Eles não atacam e ainda o protegem de outros ataques. Assim, olha, tá bom? Olha, presta atenção aí, viu? Eu sou bandidão aí, igual aquele cara lá, mas eu vou fazer o seguinte com você, cara. Se você me pagar uma certa quantidade de trigo, eu, além de não roubar você mais ainda do que eu estou roubando, eu ainda protejo você de outros grupos. E aí, tá afim? É fazer o quê? Estou afim. Portanto, eu, você, o que lá na frente a gente vai chamar de primeiros imperadores, primeiros reis. Então, eu conquisto você na base da força, do roubo, da extorsão, e depois eu viro, boto uma capazinha bonita de Estado, de agente do Estado. Eu vou ter o uso legítimo da força. Bem simples, né, cara? Mas foi assim que aconteceu. Foi assim, os primeiros imperadores começaram a surgir dessa maneira, na base da força. Eu já falei isso para você no bate-papo passado. Assim, o cultivo de cereais gera tanta demanda por proteção, porque é fácil de roubar, como a possibilidade de provimento, fácil de cobrar impostos. Com o tempo, esses impostos podem passar a financiar mais atividade. Eis o curioso papel da extorsão no desenvolvimento. Olha, interessante como a extorsão, o roubo, produziu desenvolvimento. Você nunca parou para pensar nisso, porque as pessoas pintam tudo bonitinho, cor-de-rosa, para que a gente aceite legal. Mas é porque a gente já nasce de um Estado já constituído, já, onde você tem, ou deveria ter, coisa que não acontece no Brasil, viu? O uso legítimo da força somente por agentes do Estado. Quando você vai lá para o Rio de Janeiro, determinadas áreas do Rio de Janeiro, quem pratica a força lá não é o Estado, são as milícias. Tá vendo? Então, quando você tem determinados locais que para a polícia entrar precisa de um grande, de um imenso aparato, você percebe que tem alguma coisa errada com essa teoria do Estado, de que somente o Estado tem o uso legítimo da força autorizado pelo judiciário. Aí você vê, Zorra, isso pode funcionar lá fora. Aqui no Brasil, entendeu? Com o crescimento das organizações criminosas, Comando Vermelho, PCC, pelo Brasil inteiro, isso não funciona, só funciona na teoria. Porque existem locais do Rio de Janeiro onde bujão de gás, sinal de TV a cabo, tudo isso você paga, não ao Estado, mas paga aos milicianos. Tá vendo, Maria Luísa? Mas vamos voltar lá para o Egito Antigo. As coisas começaram primeiro na base da ameaça, da força. Depois, eu extingui, eu eliminei os bandidos rivais, virei o bandidão que passou a ser chamado de imperador. Esquece disso, não. Começar a acreditar nisso faz com que você seja menos imatura, ingênua, fácil de ser enganada, bem fácil de ser manipulada. Começa a amadurecer, Maria Luísa. Começa a amadurecer. É um dos efeitos colaterais de você ler história, sabia? É um dos efeitos colaterais. Quando um ditador chega ao poder, vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, não. Quando um ditador chega ao poder, o que é que você acha que esses caras vão fazer no sistema escolar? Mudar os livros de matemática ou mudar os livros de história? O que é que amedronta mais um ditador? Ele vai querer reformular a fórmula de Bhaskara, que a fórmula de Bhaskara não funciona,
não funciona a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é coisa de comunista, não serve. Ou você vai mexer nos livros de história para tentar distorcer. Vamos apagar isso aqui do livro de história. Aí tem que tomar cuidado aqui, porque como você não gosta de aparecer, você terminou de aparecer aqui agora. Aí, Maria, a Neris dando tchau para você. Ó. Oi, professora. Tá bom? E aí, o que, é que você acha que os ditadores vão fazer? Vão mexer nos livros de história, porque história é perigosíssimo. Olha, epa! Apaga isso aí, cara. Apaga isso aí, não. Apaga isso aí, cara. Aqui no meu país não vai ter mais esse ensinamento de história, não. Bote isso aí, vende essa história aí agora. Ah, agora ficou legal. Não, vamos cortar a fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara não consegue resolver nenhuma equação de segundo grau. Ditador não tem medo de matemática. Ditador não tem medo de física. As leis são universais e independem da vontade humana. História, não. Tcharam! História é perigoso. Então, vamos reescrever a história de maneira que me agrade para os meus propósitos. Eu, ditador da hora, eu sou o ditador de plantão. Abaixa a democracia, viva a ditadura. A gente vai ser feliz na ditadura. Você vai ser feliz porque você não terá mais o direito de protestar. Nem a favor de mim eu vou deixar você protestar. Quando você quiser ir para a rua, entendeu? Fazer uma passeata para mim, engrandecer, para falar bem de mim, eu vou mandar baixar porrada em você. Porque na ditadura ninguém fala nada, nem bem nem mal. Tcharam. Tcharam. No Antigo Egito, cereais funcionavam até como moeda. Com o desenvolvimento da sociedade, surgem outras formas de cobrar impostos, de transacionar. Mas em uma sociedade primitiva, não há muitos meios de começar. Por outro lado, raízes e tubérculos, Amazônia, viu? Abacaxi, açaí, raízes e tubérculos são diferentes. A colheita depende muito menos da estação do ano e eles são muito mais perecíveis. Estraga rápido. Estragou o abacaxi. Oh, meu Deus, eu queria esse abacaxi. Poxa, eu estava aguardando. Mas estragou, ó, estragou, tem que jogar fora. Assim fica muito mais fácil para o fazendeiro escapar dos impostos e muito mais difícil o armazenamento do imposto coletado. Então, se eu planto abacaxi, açaí, batata doce, eu fujo dos impostos, porque como é que eles vêm para cá? Os funcionários vêm para cá, vão andar centenas e centenas de quilômetros para coletar o abacaxi como imposto, levar de volta o abacaxi. Quando chegar lá, o abacaxi já está podre. O abacaxi não é nozes que você vende no Natal, no Nordestão. Lá, quando chegar em março, abril, maio, junho, a mesma noz ainda está lá boazinha para você comer. Abacaxi não, abacaxi vai apodrecer rápido. Na Amazônia se cultivava mandioca, batata doce, frutas. Não havia trigo nem cevada. Você já está começando a entender por que houve uma civilização no Egito e na Amazônia não. Agora, compare a mandioca com o trigo. A mandioca... Gabriela, faz favor, filha. Deixa. Não, mamãe. Não, filhote, desculpa. Agora, compare a mandioca com o trigo. A mandioca estraga muito mais rapidamente. Se o centro do império... Deixa eu marcar aqui. Desculpa aí, viu, Maria Lívia? Agora, compare a mandioca com o trigo. A mandioca estraga muito mais rapidamente. Se o centro do império for longe, a mandioca estraga antes de chegar. Outra diferença importante é que o fazendeiro não precisa programar para colher a mandioca em um espaço de tempo tão curto. Assim, não é possível coletar impostos, uma grande quantidade de mandioca do fazendeiro. Não tem como eu coletar. Vai ser inútil, porque vai estragar. Levá-la para a capital e usá-la aos poucos.
consequentemente, em uma sociedade que vive da mandioca e da batata doce, taxar, cobrar impostos para sustentar um poder centralizado, fica caro demais. Não dá para manter estiradores de corda, estudiosos da posição das estrelas, sacerdotes religiosos. Não dá para manter esse pessoal, pagar um salário para esse pessoal coletando mandioca, abacaxi, açaí, batata doce, porque estraga rapidamente. O clima é úmido. Assim, por conta das espécies cultivadas, faz sentido que tenha havido muito menos centralização de poder na Amazônia. Sem centralização de poder, não há escravos construindo mausoléus. As pirâmides eram, na realidade, grandes mausoléus, grandes caixões onde se enterrava os faraós. Pronto, isso eram as pirâmides. Nem escribas documentando, analisando o movimento das estrelas. De acordo com essa teoria, a Amazônia pode, de fato, ter tido uma alta produtividade de alimentos, capaz de sustentar uma grande população, sem que isso levasse ao surgimento de um poder centralizado, grandes monumentos e nobres estudiosos. Correta ou não? Essa teoria mostra uma característica comum de boa parte da pesquisa econômica. Olha aí, pesquisa econômica, pesquisa feita por economistas, sobre sociedades antigas por trás da história. Por trás da história, há a geografia. Então, o que foi que eu acabei de fazer com você agora, Maria Luísa? Algo que eu não tenho coragem, é medo mesmo, eu não tenho coragem de fazer com outras pessoas. Por quê? Por causa da polarização, por causa do discurso de ódio, por causa daquelas pessoas que lamentam muito, elas sofrem bastante por não viverem em um regime ditatorial, aquele regime que você crer e obedecer. Crê e obedeça sem contestar. A gente tem isso no Brasil. Faz sucesso no Brasil. Tem gente que sente orgasmos espirituais com esse tipo de postura, intransigente, intolerante com o questionamento, a leitura. Ó, garota amada, leitura, ainda mais de história. Meu Deus do céu, que vergonha. Isso é coisa de comunista pedófilo, quem faz isso. Então, o que eu acabei de fazer com você, eu tenho medo de fazer com as outras pessoas. Eu acabei de botar na sua cabeça uma informação que você não tinha. Possa ser que amanhã, sábado, de aleluia. Então, o ano que vem, lá na SpaceX, ou na especialista da aeronáutica, ou daqui a 20 anos, você venha saber uma outra teoria. E aí você vai ficar com duas teorias na cabeça, em vez de não ficar com nenhuma. O que eu acabei de botar para você foi de que existe uma teoria de que afirma, tem uma explicação por que na Amazônia, por que no Brasil, de uma certa forma, nós não tivemos uma matemática do pessoal que viveu aqui. A gente não teve um sistema de numeração. Os maias aqui na América tiveram, aliás, avançadíssima, diga-se de passagem. O sistema de observação astronômica deles, quando os espanhóis chegaram aqui para cometer o maior genocídio da história da humanidade, cometido pelos espanhóis, quando chegaram aqui nas Américas, os maias já tinham um sistema de observação incrivelmente mais avançado do que os europeus, século XVI. Mas aqui na Amazônia não houve isso, não houve no Brasil isso. Então, o que você tem possa ser que esteja tudo errado, as causas tenham sido outras, não se sabe direito. Mas o que eu achei interessante a ponto de guardar isso no meu computador e passar para você, foi isso, olha, tem alguém que especula. Porque se alguém, Maria Luísa, amanhã ou depois quiser falar para você, tentar lhe convencer que você só será feliz, você só terá paz se você viver sob, não é sobre não, sob é embaixo, viver sob uma ditadura, sob um Estado totalitário, você só será feliz se você obedecer sem questionar, você olha, não vou comer essa não, essa eu não vou engolir não.
Não, velho, não é assim não, cara. Porque existem pessoas que pensam de maneira diferente. O que esse cara está falando não bate muito bem, não bate com o que já aconteceu, que está comprovado cientificamente. Não é o caso daqui. Então, o que eu acabei de jogar para você é uma semente para fazer com que você fique menos imatura. Não é você se tornar um ser humano melhor. Não existe isso, tornar um ser humano melhor. Não é para isso. Minha função, nem eu quero tornar você um ser humano. Por quê? Eu até quero, mas não tenho poder. Quando você lê os grandes clássicos, como eu sou apaixonado por ler os grandes clássicos da história, não é para lhe tornar um ser humano melhor. Esse não é o objetivo. É para você conhecer o mundo melhor. É para isso é que você lê os clássicos. É por isso, é o que eu faço com minhas filhas aqui. Gabriela atualmente está lendo a Divina Comédia. Ano passado ela leu Crime e Castigo, de Dostoiévski. Então, quando eu ponho minhas filhas para ler os clássicos, não é para torná-los um ser humano melhor, isso não existe. É para conhecer melhor o mundo, é conhecer as pessoas, as coisas boas e as coisas ruins, conhecer a vida melhor. É isso. Quando você estuda história, não é para se tornar um ser humano melhor. Sei lá, vai para o monastério budista, vai para a igreja católica, sei lá, vai para um convento religioso, se tranca lá e vai ver uma vida lá santificada. Quando você estuda história, é para você expandir seu conhecimento, o que é perigoso e intolerável por algumas pessoas que vivem do seu lado em 2024. Essas pessoas estão vivas. Elas ainda trocam carbono 14 com a natureza. Aqui, ó, 2024, aqui a Idade Média é hoje. A Idade Média não está aqui, não, viu? Ainda existe Idade Média aqui. Gente que acha que o Brasil seria muito melhor sem roubalheira, não teria roubalheira no Brasil, não haveria roubalheira no Brasil se não houvesse esquerda ou se não houvesse direita. Como se a virtude humana... Essas pessoas são felizes. Essas pessoas são porque elas acreditam que a virtude humana está em poder de um determinado grupo político. Quando você acha que a virtude humana está com a esquerda, ou então está com a extrema-direita, porque a extrema-direita é honesta, essas pessoas são felizes, elas acreditam fielmente nessa coisa. Então, o que eu acabei de fazer para você agora, nesse nosso bate-papo, é, olha, pensa um pouco, cara. Eu sei que isso é perigosíssimo, mas pensa um pouco. Não dá para você ler outras opiniões, não. Para de ficar tendo certeza. Pare. Isso é perigoso, esse negócio de você ter certeza. Só tem certeza quem não leu nada. Ou então quem lê muito pouco. Quem lê pouco demais. Essas pessoas têm certeza. Quanto mais você lê, eu posso lhe garantir, por experiência pessoal, quanto mais você lê, mais aflito você fica. Para quê? Para. É o que os americanos falam, a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Quando você não sabe muito, você aceita tudo uma boa e é feliz. Então, o que eu acabei de fazer com você foi, pensa um pouco. Pensa um pouquinho, minha querida. Então, o que eu acabei de jogar para você foi uma teoria. Eu não estou pegando a faca, botando no seu pescoço e lhe obrigando a você entender, a aceitar. Eu achei isso apenas muito interessante, a teoria. Se é verdade ou não, quem sabe? Talvez a gente nunca venha a saber. Vamos voltar, garota amada, lá para a página 5? Volta lá. Volta lá. Vamos ver a opinião de Jaime Pince. Esse cara ainda é vivo. Ele ainda está vivo aqui. Está trocando carbono 14 junto com a gente. Jaime Pince. Período do plantio. Localizou aí, página 5, período do plantio? Sim. Ok. Presta atenção na opinião desse cara. Fica esperto na opinião desse cara aí agora, vai. Período do plantio ocorria de março até junho. Lembra quando as águas baixavam, aquele lodo, aquela lama extremamente fértil. E, opa, de março até junho. Olha, março, né?
março. Então, a gente está aqui comendo ovo. Comendo não, porque eu não posso, porque tem leite. Mas a gente está comendo peixe, eu posso comer. Delícia. A gente está comendo peixe, você está comendo ovo de chocolate aí, que eu sei que... eu sei que você está comendo. Coma por mim, já que eu não posso mais. Coma por mim. Então, os caras começavam a plantar, porque o Nilo já baixou. A terra estava assim, a terra estava pedindo, pelo amor de Deus, joga alguma semente em mim, por favor, joga semente. Então, o que é que acontecia? A importância do Nilo para o Egito foi tão grande, a importância do Nilo, o rio Nilo para o Egito foi tão grande, que o historiador grego Heródoto, olha aí, que aí é o período que ele viveu, chegou a fazer a seguinte afirmativa. Presta atenção aí, garota amada. O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva... Vamos parar um pouquinho agora? Vamos, claro. Se eu não parar, eu interrompo o bate-papo. O gostoso do bate-papo são as interrupções que eu faço. Não tem graça. Olha, quando uma pessoa chegar para você e disser, eu adoro história, eu amo história, cara, você... E aí, o que é que você acha da frase o Egito é uma dádiva do Nilo? O Egito é uma dádiva do Nilo? Ué, isso me escapou. Eu nunca ouvi isso, não. Pô, mas você não ama história? É a mesma coisa de você dizer, Maria Luísa, é a mesma coisa de você dizer que você ama matemática, e você é mesmo, eu sei que você é apaixonado, se apaixonou, e a culpa é minha, você se apaixonou por matemática, e alguém perguntar para você, é mesmo, Maria Luísa, sério? Você gosta de matemática? Vem cá então, cara, vamos, me ajuda aqui, que eu estou ficando na questão de logaritmo. Log o quê? Logaritmo? Mas o que é logaritmo? Oxi, o que é logaritmo? Você está doente? Você não falou que... eu gosto de matemática. Não, ou essa pessoa está mentindo, ou ela não sabe matemática. Ela não saiu do nono ano. Você conhece física. Você estuda física. Eu pergunto para você, Maria Luísa, qual é o valor numérico das escalas Fahrenheit e Celsius que coincidem numericamente? Aí você monta aquela formulazinha de transformação de Celsius para Fahrenheit, tá bom? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E aí você obtém lá a equação. Eu nunca vi esse tipo de... Não. E olha que eu amo física, mas eu nunca vi esse tipo de problema. Pô, isso é um problema clássico, fulano. Pô, pelo amor de Deus. Então, o que eu estou aqui agora, nesse momento, é apresentando para você uma figurinha carimbada. É uma frase carimbada. O Egito é uma dádiva do Nilo. Quem falou isso? Heródoto, um dos maiores historiador grego, considerado o pai, apesar de ter gente que acha que tem historiador melhor do que ele. Esquece disso, não. O Jaime Pinsky, ele vai fazer agora... Você deixou a janela fechada? Deixou. Então, molhou tudo lá no quarto. Molhou tudo. Então subo, porque já subo com um rodo. Entendeu? O Egito é uma dádiva do Nilo. Olha o que é que o Jaime diz. Dádiva é presente. Dádiva é presente. Então, sabe o que é que ele está falando? Depois eu leio. Ele está falando o seguinte. Está vendo Maria Luísa? Tu conhece Maria Luísa? Tu conhece, né? Vamos falar de Maria Luísa em termos matemáticos? Tá, vamos falar. Maria Luísa é uma dádiva de Ayrton. Maria Luísa é um presente de Ayrton. Ela não tem mérito nenhum. Não. Maria Luísa só sabe o que sabe por causa de Ayrton. Não. Se eu tiver de elogiar alguém, é Ayrton. Pô, mas...
Isso é muito reducionista. Não, peraí, pô, não é assim também. Peraí. E os dias inteiros, e as 4 revisões acumulativas de física que Maria Luísa estava me devendo, e pagou todas elas, está ali já para eu corrigir, todas elas já foram pagas. Quem foi que fez? Foi aí ou foi Maria Luísa? As questões do GeoCiência que ela anda fazendo. Pô, peraí, não é bem assim também. Que você diga que a Ayrton deu o empurrão inicial, a Ayrton soube jogar na cabeça dela a semente, como jogou na cabeça, em alguns frutifica, e outros não. Na cabeça da filha Mariana, frutificou. Na cabeça de João Rodrigo, frutificou. Na cabeça de Alessandra, que mora aqui em Ares, frutificou. Na cabeça de Maria Luísa, frutificou, mas nem todo mundo frutifica. Se você quer dizer que ele deu o primeiro passo, tudo bem, mas dizer que Maria Luísa é uma dádiva de Ayrton, pô, bicho, é reducionista demais. Quer dizer, Maria Luísa não tem mérito nenhum. Falou alguma coisa ou não? Não, eu falei não. Sim, sim. Pô, você está reduzindo Maria Luísa a uma marionete, aquele bonequinho que só faz o que a pessoa. Não é bem assim. O que Maria Luísa sabe de matemática, o conhecimento que Maria Luísa aos 18 anos tem, entendeu? E que não tinha um ano atrás, não tinha. Cara, em grande parte, é graças a Maria Luísa. O que a Ayrton faz é apenas orientar. Mas se não fosse por Ayrton, alguma coisa dentro da cabeça dela já estava, olha, você vai gostar de matemática. Você está programado, como pai e mãe ele fez, programou para gostar de matemática. Se não for Ayrton, é Roberto, sei lá, Luiz, um vídeo do YouTube que vai fazer essa garota gostar de matemática. Então, você pegar Maria Luísa e reduzir Maria Luísa a Ayrton, além de ser reducionista, é injusto. Pois é algo mais ou menos assim que esse Jaime Pinsky fala. O Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer que o Egito fez a porra toda, foi? O Nilo fez a zorra toda. Não teve Felá, não teve os estiradores de corda, não teve os estudiosos das posições desse. O Nilo fez tudo. O Nilo já deu de presente. É isso a crítica que se faz a esta frase, quando ele diz para você que o Egito é uma dádiva do Nilo. Pô, não é bem assim. Você é reducionista demais. Você reduz demais. Você está entendendo, garoto, o que eu estou falando? Estou entendendo sim, Bruce. Tá, então vamos lá, vai. No entanto, vamos lá, volta aí. A última bolinha da página 5. No entanto, essa afirmativa é hoje severamente criticada por historiadores modernos. Veja o que diz o professor da Unicamp, Jaime Pinsky. Eu tenho 2 livros desses caras. Tem algumas coisas que eu não concordo dele, mas é inegável, é um cara inteligentíssimo. Eu aprendi muito com ele. Apesar de não concordar muito com o que ele fala sobre os judeus. Eu não concordo. Aliás, não concordo nada quando ele menospreza no livro dele, História. Depois eu mostro para você, aqui agora não dá para me levantar. Um livro pequenininho, genial, legal o livro dele. Mas tem uma determinada fase que ele pega os judeus, a história dos judeus, e dá um tratamento, um conta assim, menosprezando. Eu já não concordo com isso. Mas o que não me pede de elogiar, tá vendo aí, ó? Eu acho que eu preciso chegar aos 61 anos de idade para não concordar com a pessoa, mas achá-la muito interessante. É isso, se eu puder fazer isso com você, eu vou fazer. Eu vou fazer, tá bom? Pela minha amiga. Aqui você é mais amiga do que aluna. Nas aulas de matemática e física, não, você é minha aluna. Então, é isso. Eu não concordo muito com o que ele falou sobre os judeus, mas o cara é muito mais culto do que eu, cara. O cara é muito mais inteligente. Professor, e o senhor, além de não concordar, o senhor tem algum embasamento para concordar? Tenho, sim, tenho historiadores diferentes dele
que sustentou ali. Não é bem assim. A história, aliás, a história do mundo ocidental foi ditada, grande parte, pelos judeus, começando pelo cristianismo. O cristianismo veio do judaísmo. As pessoas esquecem disso. Apesar da ruptura, mas surgiu do judaísmo. Cristo era judeu. Tem muita gente que não sabe disso. Muita gente que não sabe. A pessoa em século XXI não saber que Cristo era judeu, para mim, equivale a uma pessoa não saber que o céu durante o dia tem a cor azul. É a mesma coisa da pessoa que não sabe, nunca me informaram que o céu tem a cor azul. Deixa eu olhar para o céu. Ah, mas não é que é mesmo, rapaz? É azul mesmo. Não saber que a água do mar é salgada. Tudo bem, de repente a pessoa mora no deserto, nunca viu. Não saber que as pessoas nascem, vivem e morrem. Entendeu? Não saber que se os objetos forem alagados, vai cair. É equivalente. Você não saber que Cristo era judeu. Eu não concordo, mas isso não me impede de elogiar o cara, de admirá-lo. Então a gente vai ler aí aqui agora a opinião de um cara que, em um determinado ponto sobre os judeus, eu não concordo com ele. Então vamos lá, vai. Abre aspas, ele que está falando, viu? Heródoto, historiador grego, que viveu no século V, tem uma célebre frase em que afirma ser o Egito um presente do Nilo. Existe uma discussão bizantina em torno da paternidade da expressão, que alguns atribuem a Hecateu de Mileto. Mas não importa tanto o pai natural, e sim o de criação. Este foi Heródoto. O que ele quer dizer para você? Olha, existe uma discussão bizantina, depois eu explico o significado da expressão bizantina. Bizâncio, tá bom? Quem foi o pai da frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo. Tem gente que acha que foi Hecateu de Mileto. Mileto era uma colônia grega, onde hoje é a Turquia. Mas não importa se foi ele ou se foi Heródoto, mas o pai de criação que criou a frase, que acalentou, tornou-la famosa, isso sim, foi Heródoto. Tá bom? A frase atravessou séculos e é repetida acriticamente, ou seja, acriticamente é sem críticas. Eu falo por falar. Nunca fiz uma crítica, uma análise para ver se está certo ou errado. Essa frase é falada criticamente há séculos, por todos os manuais de história que falam do Egito. Fica para muitos a impressão de que Heródoto efetivamente quis passar, ou seja, que mais importante que a ação do homem é o dom da natureza. Muito mais importante que a ação do homem é o dom que a natureza deu. Etnocêntricos e pretensiosos, os gregos tinham um despeito enorme do Egito. Inveja. Despeito é inveja. Vou repetir, garota amada. Etnocêntricos e pretensiosos, os gregos tinham um despeito enorme do Egito, sabidamente já uma grande civilização, quando eles mesmos ainda viviam, os gregos, quando eles mesmos viviam em aldeias isoladas, e é a pura verdade. Considerando-se superiores, eu sou grego, você é bárbaro, não podiam aceitar este fato, a não ser atribuindo-o a razões sobrenaturais ou simplesmente a razões geográficas. Vamos parar? Depois eu volto para a leitura. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, os gregos eram etnocêntricos, etno, vem de etnia, tudo isso é grego. Os caras foram os gostosões das galáxias? Claro, claro. Nós somos gregos, não vamos esquecer disso não, viu, Maria Luísa? Ciência. Você é uma mulher amante da ciência, você sabe disso. Não tente fugir. Você é uma mulher, um ser humano que está se apaixonando por um tipo de ciência, a rainha das ciências, diga-se de passagem, a rainha das ciências. Isso você deve aos gregos.
Não é Ayrton Touro, você deve ser os gregos, cara. Você participa de um país democrático, apesar de existir algumas pessoas que têm certeza absoluta que você só será feliz se viver sob um Estado autocrático. Estado autocrático, na democracia. Democracia é coisa de comunista pedófilo. Manja essa história? Então, se você vive numa democracia que você vota em candidatos, tudo bem, muitas das vezes sem pensar. Você vota sem pensar e depois se arrepende. E aí faz de conta que você não tem nada. Porque eu não tenho nada a ver com isso, não, viu? Me deixa longe, viu? Não tenho nada a ver com isso, não. Se está acontecendo isso. E aí a pessoa nem percebe que votou, deu voto a um bandido, e o bandido está fazendo horrores lá no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional. Câmara de Vereadores não precisa ser Rio de Janeiro, não, pode ser qualquer lugar. Rio de Janeiro é o mais notório. Mas lá no Congresso Nacional, quando as pessoas votam sem pensar no que está fazendo, mas votam, democracia, apesar de todos os defeitos, eu ainda prefiro ela, a gente deve isso aos gregos. É aos gregos a gente deve isso. Ciência é os gregos. 30% das coisas que você fala, 30% das coisas que você fala, é só você digitar aí, garota amada. É só você digitar, fica sem graça. Fica sem graça. Digite aí junto comigo. Palavras, olha, palavras de origem grega, não precisa nem completar. Tem que diminuir um pouco. Diminui. Isso. Vamos ver se a gente encontra aqui, garota amada. Palavra de origem grega. Empatia, caráter, efêmero, cínico. Cínico, olha que barato, cínico. Menino. Paradigma, dicotomia, análogo, misógino. Ah, misógino! Você não sabia disso, garota. Eu não sabia disso. Quando você fica puta da vida com alguém que teve uma atitude misógina, você está falando grego. Depois você acha que você não é grega. Ah, eu não sou grega, eu sou brasileira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hegemonia, idiosincrasia, empírico, apogeu, termo, hermético, utopia, escopo, heterogeneidade, estigma, hipocrisia, apologia, idiota. Menino, incrível essa aí. Cinismo, me identifiquei aqui agora, idiota. Foi identificação instantânea. Cinismo, já falou cinismo. Monótono, cético, sinônimo, história, demagogo, critério, escória, eclesiástico, paradoxo, autonomia, nostalgia, autóctone, democracia, êxtase, ideia, problema. Chega! Senão eu não como meu peixe no dia da Semana Santa. Aí você, amiga do meu coração, você acha que você não é grega. Não tem nada a ver com grega. Eu sou brasileiro, eu falo português. Você não é egípcia, você não sofreu nenhuma influência dos egípcios. Você não é egípcia. Mas parte de você é grega, parte de você é romana, parte de você é judaísmo. Vem dos judeus, você é cristã. De onde é que vem o cristianismo? Vem de onde? A Bíblia, usada no Brasil, Velho, Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento vem de onde? Fala um pouco, minha querida amiga. Aqui eu chamo de amiga. Na quarta, quinta e sexta, eu chamo você de aluna. Pensa um pouco, Maria Luísa, por favor. Pensa um pouco. Você é grega. Você fala muitas palavras. Tudo bem, não fala grego. Eu adoraria falar grego. Porra. Eu acho tão charmoso, junto com o francês. Eu ainda vou morrer. Eu ainda vou morrer. Eu falei bobagem agora.
Antes de morrer, ainda quero aprender francês, porque eu acho muito charmoso francês. Mas eu teria vontade de aprender grego para ler paideia. Paideia. Deixa eu acabar meus livros de matemática e física para ver se eu não vou ler paideia. Ainda vou ler paideia. A história do homem grego. Então, bota isso na sua cabeça, tá bom? Bota isso aí. Você é grega, não esquece disso, não. Você age, pensa como os gregos determinaram. Os gregos nem sabiam que você e eu iríamos existir. Uma coisa chamada Brasil iria existir. Os gregos nem sabiam que a gente... Hoje, nós... etnia, povo, raça, 100%. Então, eles se achavam assim. É você, não? Eu vi o bichinho apitar aqui agora. Não, é porque O tinha cara viu... travado, né? Aí eu entrei de novo, aí voltou. Ah, sim. É porque eu vi o bichinho apitar aqui. Ok. Então, eles se achavam assim, o creme de la creme. Eles se achavam assim, o que de melhor existia na humanidade. Quem não fosse grego, e quando a gente fala grego, Maria Luísa, eram cidades-estados gregos. Presta atenção, quando a gente fala... Primeiro que eles não se chamavam de gregos. Esse nome foi dado pelos romanos. Eles viviam na Hélade. Eles eram helenos. Eles não se chamavam gregos. Esse nome grego foi dado pelos romanos. Eles se achavam assim, eram cidades-estados. Esparta, Delfos, Atenas, a mais famosa de todos, junto com Esparta. E eles se achavam assim, eram cidades-estados com governos completamente diferentes, elites completamente diferentes, tá bom? Mas que tinham algumas coisas em comum, entre elas a língua. Mas nem todas as cidades-estados gregos desenvolveram a cultura como Atenas desenvolveu. Quando a gente fala de grego, a gente tem mania de falar só de Atenas, que foi quem deixou para a gente os grandes estudiosos, os grandes filósofos, entendeu? A Santíssima Trindade da filosofia começou lá, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas você teve lá dezenas de cidades-estados gregas, tá bom? E eles se achavam assim, principalmente o ateniense, entendeu? Eles se consideravam assim superiores a todo mundo que não fosse grego. Quem não fosse grego era chamado de bárbaro. Bárbaro. Do grego, isso outro dia eu estava vendo isso na internet, um professor, Luiz Galian. Muito bom, cara, muito bom. Mas aquele cara assim, muito bom. E ele tem uma particularidade que eu amo desses caras. Né? Sabe o que é mais esse cara? Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP. Cara, velho, e o cara dá uma palestra no YouTube, na CPFL, sobre o etnocentrismo dos gregos. Eu acho isso lindo, cara. Eu não tenho essa capacidade. Não tenho. Eu vou fazer o quê? Vou chorar, começa a chorar. Aí, quando você for embora lá, Papai do Céu, pede a ele. É o que eu costumo dizer aqui na sala de aula. Luiz Galian. Não sei se é Galian. Me ajude aí. Galian. É Galiante, mas não se lê. Luiz, não sei. Acho que não sei se é Luiz Galian. Não, não é. Não é, falei bobagem. Depois esquece. Eu termino fugindo do tópico. Ele fala, numa das palestras dele, que a palavra bárbaro vem do grego barbaros. Sabe o que é barbaros? Significa canto de pássaro. Você entende alguma coisa de um passarinho cantando, você não entende bulhufas. Então, a palavra bárbaro, eles se referiam de maneira humilhante, pejorativa, a qualquer povo que falava uma língua que eles não entendiam. Vocês não entendem.
Vocês falam barbarosa, ou seja, canto de pássaro, eu não entendo bulhufas. Vocês são seres inferiores. Vocês não têm a nossa ciência. Vocês não têm a nossa democracia. Vocês não têm uma sociedade avançada como a gente. Eu sou melhor, eu sou mais gostosão que você. Eu sou aquela coisa das galáxias, tá bom? Como se saber ciência significasse tornar um ser humano melhor ou pior do que outro, né? Mas eles achavam dessa maneira. Então, eles eram etnocêntricos. Eles se achavam, se existia o universo e para ele o universo existia, eles eram o centro do universo. Papai do céu deu inteligência só para eles. Os gregos eram assim, tá bom? E pretensiosos, ó, etnocêntricos e pretensiosos. Eu tenho uma pretensão, eu sou melhor do que você, tá bom? O mundo ocidental vai estudar ciências graças a mim, tá bom? No século XVI, quando a Europa começar a diminuir o poder da Igreja Católica, começar lentamente a tirar da Igreja Católica o poder de queimar as pessoas vivas na fogueira, porque só porque falou, acredita em alguma coisa que não é do agrado da Igreja Católica, quando esses homens europeus que fizeram isso começarem a estudar a ciência e vão ver que ficaram atrasados por causa da Idade Média, eles vão recorrer aos árabes. Mas os árabes, por quê? Porque os árabes mantiveram, conservaram os antigos manuscritos dos gregos, já que a Igreja Católica, no início, apagava os textos de matemática, filosofia e astronomia para poder escrever textos religiosos, destruíam. Então, os gregos, os caras assim, eram os reis da cocada preta, os caras eram bons mesmo, mas eles eram assim, metidos pra caramba, bem arrogantes. É o que Jaime Pinsky falou, etnocêntricos e pretensiosos. Não é possível um povo que anda só com um negócio de um pano branco enrolado aqui, tá entendendo? A gente usa as roupas bonitas, uma túnica, um povo que não tem a língua da gente, um povo bárbaro, um povo que fala barbarós, que a gente não entende nada. Esse povo se acha melhor do que eu? Como é que esse povo construiu essas pirâmides e a gente não construiu? Como é que esse povo tem um sistema já há milhares de anos, quando a gente era aldeias tribais? Como é que... Não, esses caras não são melhores do que a gente. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que esses caras são o que são por causa do Nilo. Não é mérito deles. A gente vai dizer que Maria Luísa só sabe matemática por causa de Ayrton. Não tem Maria Luísa, não tem mérito nenhum. Maria Luísa tem mérito. Vamos diminuir Maria Luísa. Não, o bom é Ayrton. Ayrton, se o Ayrton morrer, Maria Luísa para de estudar matemática. Ó, ainda bem que não é desse jeito. Então, o que o Jaime Pinsky está dizendo é que esse tipo de postura de Heródoto era para reduzir, já que ele, grego, etnocêntrico, pretensioso, não aceitava que um outro povo que eles não conheciam tivesse aquele esplendor, aquelas construções gigantescas, todo um sistema político, milhares e milhares de quilômetros sob um regime político, tá certo? Não, esses caras não podem ser mais inteligentes que a gente. Então, esses caras chegaram e disseram isso é graças ao Nilo, como se o Nilo tivesse feito as pirâmides. É isso que o Jaime Pinsky fala, a crítica que ele fala a essa frase de Heródoto. Volto. Vou marcar aqui. Ok. Que os gregos subestimassem, se os gregos subestimassem os egípcios, é, pois, compreensível. O que não é aceitável, contudo, é repetição do mesmo preconceito, livro após livro. Como já vimos em capítulos anteriores, isso é do livro dele, né? Não há um milagre egípcio, não há um milagre egípcio. Ele tem bases muito concretas. O rio em si oferece condições potenciais que foram aproveitadas pela força de trabalho dos camponeses egípcios, os felás, organizados por um poder central no período faraônico. Trabalho e organização foram, pois, os ingredientes principais da civilização egípcia. Volta, Maria Luísa! Trabalho e organização foram, pois, os ingredientes principais da civilização egípcia.
Trabalho e organização. O rio em si, como pode ser visto em ilustrações, ao mesmo tempo que fertilizava, inundava. Do mesmo jeito que o rio deixava a terra úmida, também vinha destruindo tudo. Então, o rio por si só, não. Porque ele ajudava, mas também ele destruía. Todo ano tinha enchente que destruía tudo. A cheia atingia de modo violento as regiões mais ribeirinhas e praticamente as mais distantes. Era necessário organizar a distribuição da água de forma mais ampla para se poderem evitar alagamento ou pântanos em algumas áreas e terrenos secos em outras. A solução foi o trabalho coletivo e solidário, intenso e organizado, coisa que Heródoto não aceitava. Mesmo que ele não seja o pai, quem criou, quem pariu, mas foi de criação, propagou. A civilização egípcia, deixa eu fechar aqui, a civilização egípcia começou a ser montada com um trabalho organizado a partir de condições geográficas favoráveis. Mas a civilização não é uma dádiva dessas condições geográficas do nível, uma vez que surge quando o homem atua modificando e domando a natureza. Uma truta, um peixe, né? Uma truta que chega a um riacho límpido, de água corrente fria, dotado de vegetação, de que lhe sirva de alimento, recebe uma dádiva da natureza. Aí sim, um peixe que chega em um riachozinho com comida para ele, água limpa, aí ele recebeu um presente da natureza. Mas um peixe é um peixe, um ser humano é um ser humano. Um peixe não cria civilizações. É isso que Jaime Pinsky está falando. Isso é história natural. E isso é história natural. Você estudar um peixe que chega numa região propícia, em um local abundante de comida, ele vai. Isso é história natural. Onde é que você vai, Maria Luísa? Professor, eu vou visitar o Museu de História Natural. História da natureza. Aí você vai lá, vai ver o meteorito que caiu na Terra, eles pegaram, levaram, vai ver a réplica do sarcófago de uma múmia, vai ver lá. É isso, história natural. Esses trabalhos aqui, ó, também tá vendo? Esse arco flecha. Rapaz, esse arco aí tem 1.500 anos. Essa lança, então, são os guerreiros da Mesopotâmia mesmo. Não pode tocar. Não pode tocar. Está numa redoma de vida. É só você olhar. Caramba, isso é história natural. Tá bom? Museu de História Natural. Você... Falei bobagem agora. Agora que eu me toquei, falei bobagem. Você vê o meteoro que caiu. Pronto. Você vê fósseis de animais antigos. Você vê o fóssil, a construção de... Ou então um fóssil mesmo de dinossauro. Lança não. Lança é porque já é produzido pelo ser humano. Falei bobagem. História natural, não. História natural é diferente de história. Entendeu? Então, quando você vai a um museu de história natural e que vê... Falei bobagem. Agora que eu me toquei. Ainda bem que eu voltei. Quando você vê o fóssil de um dinossauro, você vê, sei lá, o que restou do esqueleto de um hominídeo que viveu 1 milhão de anos atrás. Tem na parte do esqueleto. Quando você vê parte do esqueleto de Lucy, a mais famosa dos seres hominídeos antigos. Isso é história natural. Quando você vê num pedaço de pedra o esqueleto de um peixe, os ossos de um peixe que ficaram fossilizados ali, aí você vê, ó, esse peixe viveu há 50 milhões de anos atrás, em um lugar onde hoje é o deserto, mas ali já foi um oceano. Isso é história natural. História natural, história da natureza. A lança do guerreiro da Mesopotâmia, não. Aí já é história, aí já é o ser humano. Tá bom? Então, é o que ele fala para você. Uma truta, um peixe que chega num local onde tem água limpa, muita comida, essa população de truta vai aumentar. Isso é história natural, tá bom? Voltando. Um grupo humano que se organiza através do trabalho para explorar as condições favoráveis de uma determinada região, alterando-a no processo de extração de sua substância, é algo muito diferente. É a história social. Volta, garota amada, volta comigo, volta junto comigo. Um grupo humano
que se organiza através do trabalho para explorar as condições favoráveis de uma determinada região, alterando-a, as condições naturais, vou alterar isso daqui, alterando-a no processo de extração de sua subsistência, da sua substância, perdão, é algo muito diferente. É história social. Isso. Quando eu falei lá da lança do guerreiro, aí já não é história natural, é história social, porque o cara pegou o minério de ferro que estava lá no subsolo, ele pegou aquele minério, aqueceu, fez uma forma, e daquela forma ele derreteu e fez. Aí já é história social. Tá bom? Então, o que os gregos fizeram quando cunharam a frase o Egito é uma dádiva do Nilo, pô, você está dizendo, então, que o egípcio não tem mérito nenhum, nenhum. Eles foram o que foram por causa só do Nilo. Não é bem assim, cara. E onde é que está a história social? Pô, a gente não herdou nada daqueles caras. Por bem ou por mal, nós não herdamos nada. Mas você vai dizer que não tem mérito? É a mesma coisa eu chegar para você e dizer que você não tem mérito nenhum. O mérito é todo de Ayrton. Não, não é assim. Não é assim. Não, mas, caramba, eu só dei, eu posso ter dado o pontapé, mas se não fosse eu, teria sido outro. Que deu o primeiro passo, o primeiro empurrão, pontapé não. O primeiro empurrão com você. Entendeu? O terreno já estava fértil, eu só fui jogar. Se não fosse eu, teria sido outro. Eu acredito que teria sido outro. Então, dizer que 90% do mérito de Maria Luísa chama-se Ayrton. Não, que é isso? Se você me der 0,1% aí, 0, é sério. Professor, bote 1%. Não. Se você me der 0,1% de mérito, eu já estou satisfeito, achando que você está sendo exagerado. 99,9% do mérito de você já ter passado em 2 concursos em primeiro lugar aqui no RN, e vai passar esse ano na especialista, na SPSEX, 99,9% é seu, porra. É a mesma coisa, então, do grego chegar e diminuir o egípcio. Dizendo, não, esse cara, porra nenhuma. Não, ali é do Nilo. Não fosse o Nilo, não seriam nada. Pô, mas o Nilo, só o Nilo, mas o Nilo, do mesmo jeito que aduba as regiões, largando aquela lama, também destrói tudo. O rio também mata. Mas como é que você faz para domar, para criar canais, diques, canais de irrigação, sistema de irrigação, represa, pirâmides, já que eles acreditavam na vida após a morte? E aí, como é que fica essa história? Você precisa de um grão. O rio vai fazer isso. O rio já existia ali há milhões de anos. O rio, por si só, não construiu pirâmide. Precisou da intervenção. É a história social. Volta, Maria Luísa. Depois, a bolinha depois de Jaime Pins. Mas aonde aparece a possibilidade, aí já sou eu escrevendo, mas aonde aparece a possibilidade de estocar alimentos durante um longo período, aparece o progresso. Olha aí o que eu escrevi. Mas onde aparece a possibilidade de estocar alimentos durante um longo período, não é o abacaxi que a Annelise compra para mim quando vem lá da KR. Deixa eu comprar o abacaxi, tá o preço bom. Tá bom. Aí ela compra o abacaxi, entendeu? E aí ela me traz, aí por algum motivo qualquer, eu esqueço, quando eu vou comer, tá estragado. Pô, estragou o meu abacaxi. Mas onde aparece a possibilidade de estocar alimentos durante um longo período, aparece o progresso. Ou seja, aparece gente mandando e gente explorando. Onde, como e quando aparecem os espertalhões, ou como preferem os historiadores, onde, como e quando aparecem os reis, os egípcios, ou melhor, os poucos egípcios sabiam que os momentos exatos para fazer o plantio e a colheita podiam ser percebidos. Vou voltar, viu, garota? Os egípcios, ou melhor, uns poucos egípcios sabiam que os momentos exatos para fazer o plantio e a colheita podiam ser percebidos de acordo com a posição de algumas estrelas.
Esses egípcios, então, tinham o poder de saber o momento exato de plantar e de colher. Percebeu? Porque que eles eram poderosos. Eu sei quando é que tem que plantar, porque que eu estou olhando aqui, cara, quando aquela estrela ficar naquela posição, já está na hora de plantar, viu? Sempre foi assim. Agora a gente vai dizer que foi Deus que nos avisou, tá bom? A gente vem com a história, olha, pode plantar agora. Plante para você ver. Plantou? E aí? Deu, tá vendo? Sabe por que deu comida, você está com a barriga cheia? É porque Deus me avisou. Eu sou o mensageiro de Deus. No dia que eu for embora, você voltará a passar fome. Ok? Fantástico isso. Cara, isso é perfeito isso. Os caras sabiam a posição de algumas estrelas e sabiam que naquele momento, naquela posição, indicava o período do que eles chamavam de ano, momento propício para o início do plantio. Tá vendo, Maria? Como é que funcionam as coisas? Para a imensa maioria ignóbil, ou seja, gente que ignora completamente, para a maioria ignóbil do povo, esses poucos detentores de conhecimento tinham uma relação especial com o além. Hoje já fica. Ainda tem gente que acredita, Maria, em 2024. Ainda tem gente que acredita que determinados líderes religiosos falam com Deus e que, portanto, merecem tudo meu, inclusive dinheiro. Se for o caso, eu dou, sem reclamar. Ou se você tem hoje, no século XXI, gente que ainda acredita nisso, imagine 1.500, 2.000 anos antes de Cristo. A porcentagem era muito maior, muito maior. Hoje ainda tem, você sabe que tem. Eu não preciso especificar. Gente que faz muito sucesso no YouTube, gente que faz muito sucesso no Instagram, nas redes sociais, no Telegram. Gente que acredita mesmo em líderes religiosos que se comunicam, são enviados por Deus. A gente está falando do século XXI. Não preciso me esforçar muito. Não preciso. Foram escolhidos pelos deuses para orientar o povo na obtenção do alimento. Você consegue imaginar a situação melhor que essa para uma pessoa, um grupo de pessoas virar rei? É, não tem, cara. Não tem. Não tem. Não existe. Devia ser avassalador naquela época essa ideia de que fulano é um mensageiro de... Ainda é para algumas pessoas. Está diminuindo. Está diminuindo. Não quer dizer que a humanidade está melhorando, não. Eu não acredito nisso, que a humanidade está melhorando. Mas está diminuindo. E a tendência é diminuir cada vez mais. Esses líderes religiosos, eles teriam dificuldade imensas, ou então completamente impossibilidade de fazer em países menos desenvolvidos, fazer o que fazem aqui, por exemplo, nos países da Escandinávia. Eles teriam dificuldade imensa. Não estou dizendo que seria impossível, não, mas teriam mais dificuldade de fazer isso na Islândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, norte da Europa. Já fica mais difícil para esses caras fazerem isso. Mas quando o país ele é desigual para caramba, coisa que não acontece nesse país. Quando o país ele é muito desigual, ainda mais se, além da desigualdade, tiver 400 anos de escravidão nas costas, né? O que piora mais ainda a situação. Aí fica fácil, pessoal. É um terreno fértil, que nem as margens do Nilo. Fica fértil para fazer algumas pessoas acreditar que realmente Deus conversa comigo. Deus conversa comigo. Eu tenho um poder, eu acredito, Deus conversa comigo. Ele me falou que vai acontecer isso, 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 isso. Sinceramente, 2024, século XXI. Acho que eu estou exagerando, cara? Eu não sabia da existência desse cara, não. Eu não sabia da existência desse cara. Eu fiquei sabendo de outro dia desse, para você ver. Eu sou um cara. Quem me vê assim, postando vida no YouTube, acha que eu assim. Você sabe muito bem, eu não sei mexer no celular. Às vezes você tem que se levantar, o Sofia se levanta da cadeira para botar aqui para mim bota aqui o link. Eu não sei nem quero saber mexer. Aqui eu estou aqui mexendo, sabe? Porque João, se der problema aqui, eu começo a chorar. João, o analista tem que vir aqui me ajudar. Você sabe muito bem.
que eu não vivo em redes sociais. Se eu vivesse em redes sociais, eu não teria adquirido conhecimento para ensinar matemática e física. É justamente por não gostar muito de redes sociais. Preferir um livro é que você vem para cá aprender matemática e física com um cara que não é formado. Eu não sou formado em matemática. Eu fui só até o 2º ano. Depois tinha que trabalhar. Não podia cursar uma federal e trabalhar ao mesmo tempo. Eu preferi trabalhar. Tinha que botar comida dentro de casa. Então, por que um cara que não é formado escreve livros onde professores de matemática compram? Professor, eu posso comprar seu livro, que eu vou começar a dar aula agora e eu preciso do livro para ver como é. Claro, para mim é um prazer se você não se importar de comprar um livro de um autodidata, de um cara que não é formado. Eles não acreditam nisso. Então, eu não vivo em rede social, eu não gosto de rede social. Eu não gosto. Por isso que outro dia desse eu descobri a existência de um cara chamado Pablo Marçal. Você já deve ter ouvido falar dele, Pablo Marçal. Já ouviu? Conheço. Cara, você fica sem saber direito o que leva alguns seres humanos a acreditar naquele cara. É algo muito mais sério do que qualquer filósofo, teólogo, antropólogo, sociólogo, qualquer logo que você botar, possa imaginar. Porque as pessoas pagarem R$5.000 para jantar para um cara que vai ofendê-los. R$5.000 para pagar por um jantar, e se a pessoa levantar a mão ou durante toda a palestra, o cara ofende as pessoas. Vocês são pobres, vocês são fracassados. É só você... Tem um cara na internet, no YouTube, chamado Alexandre Polpertoni. Vai, eu faço questão, vai. Alexandre Polpertoni, vai, digita aí, vai. Alexandre, é um humorista. Alexandre, P-O-P-R, Polpertoni, Alexandre Polpertoni. Cara, esse cara, o nome do cara, o personagem que ele criou é Pablo mais Sal, sal de cozinha, Pablo mais Sal, não é Pablo mais Sal. E ele faz uma paródia, ele faz uma crítica que eu gosto de chamar de esculhambação, porque aquele Pablo Marçal, ele é ofensivo, ele é ofensivo a uma pessoa que só tenha 2 neurônios funcionando corretamente, o Tico e o Teco. Eu não sei o que leva os seres humanos, é um desabafo meu. Foi minha filha Gabriela, pai, vem cá, vem ver esse cara. Já ouviu falar? Não. Pai, veja uns vídeos desse cara. É ofensivo, mas mais ofensivo, ele é ofensivo, ele é ofensivo, a existência dele é ofensiva. Agora, o comportamento das pessoas que seguem ele cegamente, que pagam R$5.000 para participar de um jantar, para ouvir as bobagens que esse cara faz, isso não é ofensivo, isso é preocupante. Você fica sem entender, não existe ninguém que explique isso. Não tem psicanalista, psiquiatra, sociólogo, antropólogo, filósofo, sociólogo, teólogo. Não existe ninguém que explique isso. Depois você assiste esse cara, Alexandre Polpertoni, claro, porque você gosta desse Pablo Marçal? Agora eu me toquei. De repente você pode dizer que você gosta. Você já viu a fortuna dele? Mais de 96 milhões de reais. Não, é isso que eu falo. Depois você assiste os vídeos dele, Alexandre Polpertoni, ele faz assim, Pablo mais Sal. Ele faz uma crítica, você dá risada, mas se ele faz uma crítica é porque o cara existe. Então, é isso que eu falo para você. Hoje, YouTube, século XXI, a gente já está há mais de 500 anos da invenção da tipografia por Johannes Gutenberg. O livro se tornou algo acessível para a humanidade. Você ainda tem hoje gente que acredita em pessoas que divulgam, que falam com Deus. Eu falo com Deus. Caramba, velho. Esse Pablo Marçal, não, eu fico até sem palavras. E olha que eu sou uma pessoa razoavelmente, com vocabulário razoável, porque eu leio, mas eu fico sem palavras, como é que eu classifico esse cara? E o que é pior, as pessoas que seguem, que pagam 6 mil por um jantar, 5, 6 mil, só para jantar, para ver o cara ofendendo, chamando ele de fracassado, você é pobre. Eu vou pagar 5 mil para escutar uma pessoa... Tem vários deles.
Tem vários deles, não é só ele. E o É. pessoal paga dinheiro para ver palestra disso. Vida. Maria Luísa, eu não consigo entender isso, minha querida. Eu fico sem entender. Não sei, não é porque eu tenho 61 anos, não, mas eu vejo muita gente aí no YouTube, gente séria, respeitosa, gente séria e que tem conhecimento. Olha, não existe, não tente entender o ser humano. Esse cara fala, não tente entender, não tente, não vá nessa história, porque isso já não é nem mais autoajuda, isso não tem nem classificação. Então, agora imagine há 2000 anos antes de Cristo. Então, quando um cara dizia que era enviado de Deus, conversava com Deus, e que mostrava, olha, começa a plantar. Plantou? Ah, tá vendo? Foi Deus que me avisou. Mentira, ele estava ali olhando a posição das estrelas. Gente picareta, gente de má fé, sempre existiu e vai continuar existindo. Enquanto existir ser humano, mesmo que esteja vivendo lá em Marte, é ser humano do mesmo jeito, vai continuar existindo gente boa e gente ruim. Isso é característico da humanidade. Por isso que você pensa, pô, se existia, se ainda existe hoje, gente que dá todo o dinheiro, dá todos os bens para um líder religioso, ou para um cara desse, paga 5 mil para poder ir para o jantar, para escutar ele ofender as pessoas que pagaram. Imagine o que era lá no Egito Antigo. A porcentagem de pessoas fáceis de serem enganadas diminuiu? Com certeza diminuiu. A porcentagem de gente que chama esses pilantras de pilantra aumentaram. Gente que começaram a perceber as coisas. Mas você ainda tem uma imensa, tanto assim que esses caras fazem sucesso. E quanto mais radical for o discurso, quanto mais palavrões tiver o discurso, quanto mais ameaça de morte tiver o discurso, mais sucesso faz. Não venha para cá com palavras doces, palavras difíceis, palavras suaves, não vai fazer sucesso. Porque a gente está lidando com um bicho chamado Homo sapiens sapiens. É paradoxal isso, é contraditório. Mas para você fazer sucesso, você tem que ameaçar, tem que falar palavrão, ameaçar, bradar, fazer. Quanto mais violento você for, mais sucesso você faz. Você já imaginou? Para um pouco para pensar. O ser humano tem fixação por maldade, por crueldade. Quanto mais cruel, ditador, sanguinário for, mais famoso fica. Você acha que o imperador César, Nero, Napoleão Bonaparte, Hitler, Lampião, Jesus, Sargão, lá na Mesopotâmia, quanto mais cruel, mais sanguinário for, mais famoso fica. Agora, falar de pessoas que passaram para a história da humanidade fazendo bem, existe, né? Já fica bem mais difícil. Você sabe quem foi Hitler? O cara que levou a Alemanha a fazer o que fez na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha provocou 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, provocadas pela Alemanha. A segunda deu no que deu, por um cara chamado Adolf. Todo mundo sabe quem foi Hitler. Todo mundo. As pessoas, tem gente até que não sabe que Cristo foi judeu, mas quem foi Hitler sabe. Agora, ninguém sabe quem foi Konrad Adenauer. Digita no YouTube. Vai. Konrad. Não sei se é com C. Com Adenauer. Deixa eu ver. Adenauer. Eu não sei o nome dele direito. Konrad, com K. Konrad. Konrad. Konrad Adenauer. É como se fala mesmo. Ninguém sabe quem foi esse cara. Esse cara foi o responsável, depois da derrota da Alemanha nazista, a Alemanha destroçada, ocupada por vários países, União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, dividida em 2 Alemanhas.
a República Democrática da Alemanha, apesar do nome não era democrática, e a República Federal da Alemanha. Foi esse cara que conseguiu estabilizar a Alemanha Ocidental, trazer paz, ele conseguiu unir o povo alemão, ele conseguiu fazer com que as estruturas, ele ajudou os governos da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos a acabar com o nazismo que estava impregnado na sociedade alemã, nos mínimos detalhes. Livro, música, roupas, livro, vestimentas. Você pensar da estrutura nazista começou a ser retirado graças ao governo desse cara. Esse cara pacificou a Alemanha Ocidental. Mas ninguém sabe quem é Konrad Adenauer. Mas Hitler, todo mundo sabe quem foi. Você entendeu o que é que eu falo para você? Essa preferência por sangue, por crueldade. Quanto mais cruel for, mais atrativo é. É isso. Cara, é muito. Você sabe nome de pessoas, mais pessoas famosas por crueldade do que por bondade, por coisas boas. Nada, olhando para você só. Vai aonde? Isso. Garota, 11. Pô, a gente já está nessa brincadeira 2 horas e 40 minutos. Vai dar meio-dia. Já dá meio-dia, cara. Vai dar meio-dia. Hein? Ivan não apareceu, não. Estou aqui só com minha amiga de bate-papo de história. A única pessoa que tem paciência de me escutar na vida é Maria Luísa. Nem paciência, a não ser que ela seja uma grande atriz. Você tem paciência ou você gosta? Vai, fala a verdade. Não, eu tô começando a gostar. É por isso que eu fico encantado com Maria Luísa. Porque, cara, é a única pessoa que curte ficar 3 horas conversando história comigo, é ela, cara. Maria Luísa, valeu o bate-papo de hoje sobre o Antigo Egito? Sim, professor, eu ia falar outra coisa. Se eu tava falando de queria aprender francês, que o senhor não começa no Duolingo já? Da onde? Começar onde? No site do Duolingo. Olindo? Não. Eu vou mandar o link pro senhor. Ah, sim, faça isso para mim. Annelise ia me inscrever aqui no IF. No IF tem curso de alemão, tem curso de inglês, né? Isso aí, Annelise, espanhol, francês. Mas quando ela foi me inscrever, aconteceu a Pandemia. pandemia, cara. E aí o curso só seria online. Online não quero, não. Eu quero presencial. Mas se tiver online, manda online para mim. Cara, estudar é comigo mesmo. Estudar é comigo mesmo. Agora, o problema do curso online é que eu tenho que ter alguém para ter a conversação, senão você não aprende uma língua, seja qual for. Eu teria que ter alguém para, né, discutir. Por isso que manda para mim, porque se de repente, apesar de eu não ter tempo para nada, você sabe como é a escravidão aí que seu amigo vive, eu vou me levantar agora, vou, sei lá, não sei, eu acho que o almoço ainda está pronto, vai demorar um pouquinho mais, vai demorar mais ou menos 1 hora. Mas o que eu vou fazer? Vou beber minha água, vou subir, fechar o computador, vou subir, vou pegar um pouquinho, ver aí se eu faço mais 1 ou 2 exercícios do livro de física, daqui a pouco a Annelise me chama, aí eu tiro almoço, tiro 1 hora de cochilo, que você já sabe que é de lei, volto, vou fazer 2 questões de física do Eric, que vem aqui hoje 4 horas. Eric, ele vai fazer SPSEX igual a você. Aí de noite, subo, caio no meu livro, se der tempo, assisto uma série na Netflix Prime Video, acordo amanhã, vou para academia, vou puxar meu ferrozinho, volto, e aí até meia-noite escrevendo o livro, domingo, até meia-noite escrevendo o livro, mas manda para mim esse site aí, para ver se me interessa. Tá joia? Tá ok, vou mandar no seu Tá e-mail. bom, minha querida, tá bom. A gente se vê domingo se você tiver com vontade, tá legal? Vontade eu sempre tenho. Aí a gente vai falar, sabe de quem? Vamos falar dos fenícios, vamos agradecer a eles a uma invenção que você usa, nem sabe que foram os caras, não vou dizer qual é. A gente vai agradecer os caras, eu e você aqui, nós dois, vamos jogar aqui na internet, ou seja, no
no ar, no éter. Não, é o Eros Então, já no espaço, isso aí, eles só agradecimento vai ficar, quem sabe aí, eles estiverem, onde estiverem, eles vão receber esse agradecimento por uma contribuição que eles deram para a gente. E depois vem os hebreus lá. Os hebreus, aí eu vou deitar e rolar. Aí vão ser 2 domingos só os hebreus. O persa e finalmente a gente chama no grego. Tá bom, meu amor? Tá ok, professor. Obrigada. Tá. Tchau, tchau, tchau.